Professor Leonardo Andrade, através da linguagem original do Gênesis, é possível decifrar se o dilúvio foi local ou universal? Essa é boa, porque isso aí também envolve uma polêmica, né? De alguns acreditarem que o dilúvio foi local, outros dizem que foi universal, e tem aquela questão da Pangeia, e enfim, é com o senhor. Descasque esse abacaxi aí para a gente. Professor, o microfone, por favor. Desculpa, né? O próprio Adalto Lourenço, ele fala que a Pangeia inicia ali em Gênesis 10, quando ele fala sobre Peleg, né? A palavra Peleg significa divisão, né? Nos tempos de Peleg, a terra se dividiu, 10:25, se não me engano. Eu gosto muito desse livro aqui, ó, de Michaelson Borges, A História da Vida, e ele fala aqui na página 133, evidências de um dilúvio universal. Aqui, eu não vou ler tudo, nem vou falar muita coisa, mas aqui, meu irmão, ele assinala de forma fantástica, também falando, ele cita Hazel, né, aquele livro de Antigo Testamento de Hazel, meu irmão, falando aqui algumas coisas relacionadas às provas contundentes de um dilúvio universal. Então, é um livro que eu recomendo, tá? E que realmente, pessoal, prova mesmo, tá? Eu acredito que o dilúvio foi universal. Em relação às línguas originais, tá? Que eu posso falar? Eu não estudei ainda, tá? Essa parte, se o dilúvio foi universal ou não dentro dos originais. Se algo, então eu não posso falar nem que sim, nem que não. Tá? Eu apenas estudei alguns teóricos, né, que falam sobre essa questão e que concordam com a minha ideia de que o dilúvio realmente foi universal. Concernente aos originais, eu ainda não me debrucei em nada ainda que prova sobre esse fato. Mas o meu livro sobre Gênesis, eu faria uma pesquisa sobre isso aí, com certeza alguma coisa no original será colocado, tá bom? Muito bom, muito bom. Pessoal, se você quer ajudar o nosso canal aqui a crescer e espalhar esse tipo de conteúdo cristão aí na internet, o que eu peço para vocês é curtir o vídeo, compartilhar, indicar para amigos que são cristãos, pedir para que eles passem adiante, e você vai estar ajudando bastante, certo? Outro detalhe, na descrição aqui do vídeo tem o link do canal do professor Leonardo Andrade. Então, assim que encerrar essa live, eu peço para você que está assistindo aqui ao vivo, ou para você que vai assistir posteriormente, porque o vídeo, a live, vai ficar armazenada aqui no nosso canal Evangelho Underground. Então, você que está assistindo, assim que nós encerrarmos aqui, por favor, acesse a descrição desse vídeo, clique no link do canal do professor Leonardo, se inscreva e ative as notificações, o sino, tá? Das notificações. O Harry. Sim, pode ficar à vontade. Eu posso responder essa pergunta aqui do brother? Pode falar qual a pergunta que eu coloco na tela. Essa aqui, por favor, Harry, por favor, depois poderia perguntar ao professor o que ele acha do chamado método Pardês de interpretação das escrituras. Às vezes eu tento interpretar parte da Bíblia usando esse método. Faz parte do nosso contexto. Por quê? O método Pardês é um método judaico, tá? Existe os 7 níveis, mas esse nível, para mim, é o melhor. Existe um livro do Joseph Shulam, que ele escreve sobre isso aí, né? Então, quem está meio caminho andado aí com o judaísmo, vai ver que esse método Pardês, ele tem muita similaridade com a hermenêutica tradicional cristã, tá? Pardês é um acróstico, significa Peshat, que é a literal.
Depois tem remes, que é alegoria ou parábola. Drash significa concordância. E, por último, sod, que é o nível máximo da revelação. Então, eu uso esse método. É um método bom e não difere. Se você olhar, brother, para o método nosso método também tem alegoria, tem literalidade, tem tudo isso no nosso método de hermenêutica. Então, tipo assim, esse método é muito interessante, né? Eu estava até conversando com os amigos num grupo aqui, né? E eu estava falando sobre o livro de D.A. Carson, né? Carson fala de um livro dele sobre erros de interpretação, né? As falácias exegéticas. Eu escrevi um pequeno artigo contrário a esse livro. Por quê? Porque nesse livro ele despreza os métodos. Se você pegar a Torá de Rashi, para mim eu acho fantástico. Eu não sei se eu simpatizo com o judaísmo, né? Mas eu acho fantástico a Torá de Rashi. E ele usa o método Pardes. Já D.A. Carson, ele despreza isso. Eu acho que, mesmo havendo falácias em vários tipos de interpretações e modus operandi interpretativos, eu não devo desprezar nenhum método de interpretação. Então, respeitar o método de interpretação de cada etnia, de cada povo, né, como o judaísmo tem o seu, como os cristãos têm os seus, então é um modo de não de atender, né, a essa exigência e não dizer que é falácia isso ou aquilo ou outro, tá bom? Então, o método de Pardes é um método importante, literal, alegoria, concordância e sod, que é a revelação máxima, tá bom? É isso aí. Muito bom, muito bom. Então, nós estamos tendo aí uma aula. Isso é muito bom, pessoal. Se você está sendo edificado, se você está aprendendo, eu estou aprendendo muito. Então, ajude a gente aí, tá bom? Compartilhe aí o material, curta o vídeo, certo? Se inscreva no canal. Professor Leonardo, essa pergunta aqui também é muito boa. Veja só. O senhor crê que o autor do Gênesis já conhecia a história do dilúvio através de outras culturas bem antes dele ter escrito o Gênesis? Não. Não acredito dessa forma, né? Eu acredito que o que nós tentamos aqui, de uma forma linguística, né, ou de paralelos etiológicos, é construir e demonstrar que não há nada de similaridade entre um e outro. Se não há nada de similaridade, então não tem por que Moisés, né, saber de outros povos para formalizar a sua estrutura, entendeu? Dentro desse contexto cosmológico. Tanto existe um texto, se eu não me engano, é Levítico 23, versículo 20, que diz assim: não andeis pelo costume desses povos, né? A palavra costume, hukot, né? Acho que em hebraico é isso mesmo, hukot. Então, você não vai usar o costume desses povos. Então, necessariamente, se posteriormente a cosmologia, não estou falando de cosmologia, estou falando de outra coisa já. Se você falar ali de outras coisas, como você perguntou sobre o Código de Hammurabi, aí sim você vai ver uma coisa que a gente chama de inculturação, que o João Evangelista Martins Terra fala muito bem nesse livro, que é o processo de inculturar, ou seja, de aderir à cultura. Entendeu? Então, você tem que colocar uma diferença entre a cosmologia, formação do universo, e também a questão de conceituais sobre modo viventes, né? No sentido etiológico, que é cultural. Tá bom? Eu penso assim, né? Muito bom, muito bom. E essa pergunta aqui, como que a gente resolve aí? Dentro da história geral, é possível encontrar pessoas da antiguidade acusando
que o autor do Gênesis copiou contos sumérios? Ou isso é algo contemporâneo nosso aí mesmo, professor? É o que dentro da história geral, né? Os acadêmicos, de verdade, a maioria, né? Tanto é que eu já até mostrei, vou mostrar de novo. Eu estava falando com um professor aqui, amigo meu, mestre em grego aqui, professor Valério. Falei, rapaz, eu acho que eu estou sozinho nessa. Porque eu não acredito na literalidade, que Gênesis é uma cópia. Para mim, não tem. Assim, eu sou tão cético sobre isso, Harry, que eu acho que não tem nada a ver. Entendeu? As similaridades que é colocado nos livros, tal. Para mim, aqui, ó, nesse livro, todos esses livros, para mim é uma coisa assim, é uma coisa que você pega lá no norte, do sul, quer juntar, e não tem nada a ver. Mas eu encontrei alguns teóricos que falam que tem bastante diferença. Tem bastante diferença, né? Como o próprio Heidel vai dizer assim que um empréstimo direto, um empréstimo dos contos, né, sumerianos para a Bíblia é algo impossível. É algo impossível. Um padre também, esqueci o nome dele agora nesse momento, esqueci o nome dele, não estou lembrado. Mas um padre também diz assim que não haveria possibilidade de haver tal plágio. Então, eu nego veementemente isso aí, entendeu? Que realmente é um plágio, né? Mas que há muitos referenciais aí que permeiam esse caminho. Eu creio que é mais. Igual o que Heidel falou. Isso trata da preguiça, né? Eles deixam de estudar um pouco, né? E querem. Tratam as similaridades como pontos especulativos para ser apresentados em possíveis literaturas. Não estudam, não fazem nada, não se debruça sobre o tema, entendeu? Para querer realmente apontar aquilo como uma veracidade. Aí você tem lá a árvore de Rulupo. Nossa, a árvore de Rulupo, ela nascia entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Aí você tem a árvore da vida, ela também está ali, naqueles 4 braços ali. Meu irmão, não é porque tem uma certa similaridade que vai ser a mesma coisa. E a árvore de Rulupo não tem nada a ver com a árvore da vida. É isso que as pessoas têm que entender. E elas não entendem. Elas acham que, não, só porque tem uma árvore ali é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Entendeu? É isso aí. Muito bom, muito bom. Essa outra pergunta aqui também eu não posso deixar passar. Ela diz o seguinte: dentro dos moldes de inspiração bíblica, ou seja, dentro da inspiração bíblica que nós entendemos, né, a partir da Bíblia, é errado o autor narrar algum evento que já esteja narrado em alguma outra obra de alguma cultura anterior à dele? É com o senhor. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é mortalista ou imortalista? Eu sou holista. Acredito no holismo e no fator kairosfera. No caso, não sou dicotômico nem tricotômico. Não creio em destruição completa da alma, tal como algumas vertentes, mas pendo mais para o lado do holismo. Não acredito em sono da alma, de forma alguma, e nem em estágio consciente intermediário antes da respectiva ressurreição. Então, eu acredito no fator kairosfera. Aí, para explicar isso aí, é pano para manga, precisa de tempo. Né? Então, Mas pode ficar à é vontade. mais para eu subsidiar aqui aquilo que eu vou falar. Eu acredito na imortalidade da alma. Nesse aspecto, o que eu tenho para dizer sobre isso aí?
as pessoas tendem a dizer que a imortalidade da alma é uma construção platônica ou um pensamento grego inserido na cosmovisão judaica. Aí eu pergunto, os gregos têm que errar em tudo? Eles não podem ter um pensamento que favorece uma ideia? É isso que você perguntou aqui. Será, no meu pensamento, tá? Cada um tem o seu respeito, tá? Meus irmãos adventistas, pessoas que eu amo tanto, entendeu? Amigos aqui, um abraço para o Torales, falar nisso. Cervelli, meu amigo, aí pessoas que eu gosto bastante. Não é ruim pensar diferente, é até bom, é salutar, porque constrói cada vez mais um pensamento intelectual dentro de nós, né? Então, dentro dos modos de inspiração, é errado o autor narrar algum evento? Não, porque talvez aquele evento que ele está narrando de outra cultura não seja ruim, seja benéfico para o modo vivente dele, para o pensamento moral dele. Professor, e eu também penso assim, se esse evento é um evento histórico, real, então ninguém é dono da narrativa desse evento. Vamos supor, nós tivemos aí um triste atentado aí no 11 de setembro. Algumas palavras eu não posso falar por decorrência do filtro de áudio do YouTube. Mas no 11 de setembro, lá, aquela questão das Torres Gêmeas, aquilo ali foi um evento triste, ok? Mas não quer dizer que apenas os norte-americanos tenham o direito de narrar, de escrever sobre aquele evento na história da humanidade. Eu sou brasileiro e nunca estive nos Estados Unidos e tal, mas eu posso escrever acerca daquele evento, porque aquele evento não tem um dono. A existência daquele evento é dona dela mesma. Sim. Então, é mais ou menos dessa forma, né? Você tem, olha só, eu não sei se entra nesse mesmo parâmetro. Você tem as ideias e as teorias de Karl Marx. Aí você tem o livro Revolução dos Bichos, que é uma crítica a Karl Marx. Ele conta a história dentro de uma história poética, entendeu? Fazendo uma crítica de algo que a gente talvez sabia, mas fechava os olhos para ver, para não ver aquilo lá. Então, tipo assim, nós temos o mesmo relato, diferentes ideias, diferentes formas. Isso é salutar, não há problema nisso, entendeu? Não há por que criar desespero nessa parte, entendeu? O que eu vejo do nosso lado é o problema de nós sermos realistas, né? Realmente é isso. Igual eu falei aqui, eu não neguei hora nenhuma que há certas particularidades, fatos que realmente que parecem ser, dar a ideia de que um parece veio do outro, né? Eu vi um professor falando, você vê ali a história de Caim. Caim vai para Nod, né? Lá ele tem um filho chamado Irade, Meujael, Metusael, Lameque tem duas mulheres, Ada e Zilá. Ada tem Jubal e Jabal, Zilá tem Tubal, Caim e Naamá. E depois disso some ali a genealogia dele, a história. Mas você vê que Jubal e Jabal, eles têm uma estrutura fenomenal. Trabalha com órgãos, trabalha com ferro. Isso você vê que a inteligência humana, ainda pós-Jardim, já começou aquilo que Daniel vai falar lá. A ciência multiplicou de uma tal maneira, assim, questão de metrópole mesmo, entendeu? Tanto é que o filho de Caim, Enoque, ele constrói uma cidade com o nome dele. Então, assim, olha o avanço da ciência. Então, o ser humano não era, como diz, tapado, né? Ele já desenvolveu a inteligência. Tem gente que fala bem assim, rapaz, mas você vai acreditar. Teve um amigo que falou isso hoje, rapaz. Não sei se foi o Fagner, um abraço para o Fagner.
ou o Cris, acho que foi o Fagner, falou assim, rapaz, a gente fala que a gente acredita na serpente que falou, mas os ateus falam que a gente veio do macaco. E se a gente veio do macaco, o macaco está falando. É a mesma coisa. Entendeu? Olha só. É a questão de critérios, né, Harry? Tipo assim, para um lado tem critério, para o outro eles negam totalmente, né? Pois é, a questão que eu coloquei aqui anteriormente. Por exemplo, eles dizem assim: a teologia é inspirada, a Bíblia é inspirada. Logo, se é inspirada, então por que existem divergências entre eles? Por exemplo, um é imortalista, o outro é mortalista, o outro é tricotômico, o outro é dicotômico. Eu, por exemplo, como acabei de dizer, pendo mais para o lado do holismo, e são interpretações nossas. O que eu acho, ou o que eu deixo de achar, não interfere naquilo que a Bíblia é. Agora, se o fato de haver discordâncias entre nós, que somos cristãos, tal como eu já disse, por exemplo, nós já descobrimos o pastor Leonardo é imortalista, talvez seja tricotômico. Eu sou totalmente contrário a essa ideia. Então, o fato de existir divergências entre eu e o professor Leonardo faz com que a Bíblia não seja credível em termos de inspiração divina. Então, quando ocorrem divergências entre os cientistas, significa que a ciência é o quê? Então, medindo por essa régua. Então, é preciso ter, né? Pessoal, nós já estamos aí com quase 2 horas e meia de live. Bom, eu sou suspeito em falar, mas uma transmissão excelente, uma live excelente, uma aula, uma verdadeira aula. Eu aprendi muito, vou reassistir, vou rever esse vídeo depois, posteriormente, para aprender mais, fazer anotações. Indico que você faça o mesmo e nos ajude aí, tá bom? Dê o like aí no vídeo, compartilhe, indique aí para outras pessoas. Assim que terminar a transmissão, eu peço, por favor, que você vá ao canal do professor Leonardo Andrade, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Essa é a última pergunta. E ela diz o seguinte: muitas leis na Torá são semelhantes às leis do Código de Hammurabi. Isso faz parte da inspiração divina ou configura plágio? O professor vai responder daqui 1 minutinho. Só quero falar algo aqui antes. Quero falar com vocês sobre esse curso de teologia biblista que eu estou ministrando online. Você pode fazer ele inteiro pelo celular, não precisa ter computador. Nesse curso, nós abordamos os principais assuntos da teologia, os mais polêmicos e os que geralmente são pautas de debate. A próxima turma vai começar no dia 25 de abril. Então, ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula. Estamos com preços promocionais nas mensalidades, tá bom? Você não paga taxa de matrícula, certo? Você quer ter acesso à grade curricular desse curso? Entre em contato comigo. O meu número comercial na descrição aqui do vídeo. Professor, vamos encerrar com chave de ouro. Por favor, nos responda essa pergunta, que é uma pergunta intrigante. Muitas leis na Torá são semelhantes às leis do Código de Hammurabi. Isso faz parte da inspiração divina ou configura plágio? É com o senhor. Não, não é plágio. Na página 348 aqui, eu estou com ela aqui em mãos aqui, do João Evangelista Terra, no livro Deus Semita, ele fala sobre o processo de inculturação. Ou seja, quando uma cultura de outro povo é aderida. Aquilo que nós falamos outrora. Nem toda cultura é ruim, tá? Por isso, ela pode ser absorvida por uma cultura boa, que nós acreditamos. Então, a cultura bíblica é aderida por outros povos. Nós chamamos de inculturação, é quando ela entra. E esse processo de inculturação na Bíblia
O João Evangelista até ele vai trabalhar quase 10 páginas sobre isso aí. E ele fala sobre essa questão, fala sobre o código de Nus e várias outras coisas. Valton também usa essas questões, né? Já a questão de Hammurabi, né? O código de Hammurabi, né? O Códex de Hammurabi, ele tem uma versão em acadiano, né? Aí ele tem algumas. A primeira linha dele já diz assim: quando Anu o sublime, Inu a Isrum, né? Então, Anu é o deus An, né? É o deus An, aquele mesmo Dingir, né? Que nós falamos, é o deus supremo, né? E Nu também é uma conjunção temporal que significa quando, né? Pode ser um advérbio de tempo, né? Daí que veio a palavra para Enuma, né? Enuma Elish, né? O épico de Enuma Elish, Enuma ou Inuna, né? Aí você tem o verbo aqui no estado enfático. Então, esse é a primeira frase ali do livro de Hammurabi. Então, você tem uma palavra aí falando acerca do deus Enlil, né? Que seria mais a presença de espírito. Mas nós temos também particularidades, né? E quando nós vemos essas particularidades, chama a atenção. Aqui ele fala, ó, Shuma Avlum e In Mar Avlin Hutabiid e Inshu Urra Adu. Se um cidadão, o olho do filho de um cidadão arrancou, o olho seu arrancarão. Então, eles fazem um paralelo com o Êxodo, na Shemot 21, 22. Se alguém ferir gravemente, então dará vida por vida, olho por olho e dente por dente. Há um paralelo aqui? Com certeza. E isso, como nós explicamos, tá? Eu sou franco em dizer, é o processo de enculturação. É aquilo que nós dizemos lá em Levítico 23, 20. É o processo de enculturação. Ao mesmo tempo que Deus recrimina, dizendo assim, não andeis pelos costumes desses povos, aqui, esse tal costume já é aceitável mediante ao tom moral do povo de Israel. Então, por isso que foi aderido para esse povo esse conceito aí moral, tá bom? Muito bom. Tal como nós conversamos aqui anteriormente, por exemplo, o apóstolo Paulo cita uma frase de Epimênides, que era um filósofo e que não professava o Deus judaico-cristão. Então, eu posso dizer que a inspiração que o apóstolo recebia endossou aquilo que foi dito por aquele filósofo. Então, por exemplo, no caso aí de Hammurabi, além dessa questão da cultura, tal como o professor Leonardo explicou aí de forma clara, tem essa questão também. A inspiração endossou aquilo que já tinha sido dito, trouxe aquilo, colocou aquilo como válido para aquela época, para que a gente tem que ficar esperto, para não cometer anacronismos. Então, para aquela época, era aquilo ali, certo? Nós vamos encerrar aí a transmissão, certo? Tem algumas outras perguntas aqui no chat. Rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que o professor já está com a mão na massa, vamos aproveitar um pouco mais aí a estadia dele aqui nessa live, aqui nos honrando aí com sua sabedoria, e vamos dar um pouco mais de trabalho para ele. O nosso inscrito está perguntando da seguinte forma, professor Leonardo, não é mais coerente nós, como cristãos, defender personagens como Adão e Eva e a serpente, sendo os tais uma ficção didática que aponta para uma verdade absoluta? Vou ler um texto de Bereshit Gênesis 5, que diz assim, esta é a lista dos descendentes de Adão. Toldot, né?
aqui Toldot, aqui geração, descendentes, né? Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Aqui é uma prova clara de que o próprio Adão, de uma certa forma, passou a sua geração. Ele, como é que eu vou dizer? Ele fixou, de alguma forma, a sua geração. Ele gravou a sua geração. Então, ele está dizendo aqui, essas são as gerações dele. Então, nesse sentido, é um fato histórico narrado por ele mesmo. É uma veracidade contada por ele mesmo, no sentido original disso aqui. Então, eu não posso negar aquilo que tenho visto e ouvido, né? Então, se o fato é verdadeiro, se o fato está dizendo isso aqui, eu não posso negar que realmente Adão existiu, Havá, vida, Eva também existiu. Então, é inegável dizer isso, entendeu? Nenhuma das partes podem afirmar nem a veracidade, eu afirmo a veracidade baseado no texto bíblico, né? Fora isso, nós não podemos afirmar. Mas os negacionistas também não têm certeza de nada, né? Mas nós podemos ver, por análise, o próprio complexo do ser humano, né? O ser humano é um ser complexo. Então, tipo assim, isso tudo já demonstra que ele não é obra do acaso, ele é obra de um ser muito maior que ele, que nós julgamos ser Deus, né? E o Deus de Israel, que é também o Deus da igreja e o nosso Deus também. E o Deus dos brasileiros, né, do mundo. Amém, amém. Pessoal, então é isso. Eu agradeço a cada um de vocês aí pela audiência, certo? Muito obrigado. Repito, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal, indique para outras pessoas, vá até o canal do professor Leonardo, se inscreva no canal dele e ative o sino das notificações, tá? Para você ficar por dentro aí das novidades. Professor Leonardo Andrade, eu agradeço de coração, tá? Por essa aula, por essa participação. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua família também, enfim, seus estudos, né? Que o senhor possa continuar colaborando aí com o meio cristão, trazendo cada vez mais conteúdos e sabedoria aí para nós. Certo? O senhor tem aí a liberdade para deixar suas considerações finais e despedir aí dos nossos telespectadores que estão assistindo ao vivo e dos que vão assistir depois, porque o vídeo vai continuar armazenado aqui. É com o senhor. Quero agradecer a oportunidade aqui do Harry, né, de poder dialogar com os amigos, tá? Quero dizer aqui que eu não sou verdade absoluta, tá? E é salutar o diálogo, é salutar o pensamento diferente, tá? Nós cristãos temos alguns pensamentos divergentes de algumas denominações, de alguns credos, porém nós nos unimos, né, para estar, né, atuando na comprovação e no máximo possível de juntar os relatos arqueológicos, científicos, que dão veracidade aos textos sagrados. Nós estamos unidos mais do que nunca. Adventista, Assembleia de Deus, presbiterianos, batistas, todos unidos, uníssono, no empenho de tentar, meu irmão, defender, tá? Defender. E eu peço ajuda a você, cristão, de toda parte. Eu sei que, por muitas vezes, nosso público, Harry, ele não gosta muito de internet, não gosta muito de botar a cara, mas, meu irmão, nós estamos numa hora decisiva, tá? As pessoas negacionistas negam a fé, entendeu? Estão à torta e à direita, negando os fatos bíblicos, jogando a Bíblia fora, queimando a Bíblia, cuspindo na Bíblia, caçoando dos cristãos, virando chacota, e você não pode deixar isso. Enquanto existir, lá em Israel, existe uma pedra chamada Yad Hashem. Essa pedra tem uma chama nela, em cima uma pedra de mármore.
E aquela pedra, o significado dela é que enquanto existir um israelita vivo, a chama nunca pode apagar. E eu digo isso aqui, enquanto existir um cristão pronto para defender, apto para responder com mansidão, conforme Pedro diz, a razão da esperança que há em nós, essa chama nunca vai apagar. Um abraço a todos que estão aí. Tá? Obrigado pelas perguntas. Obrigado, Réu. Deus abençoe a todos. Lehi Traot e até mais. Pessoal, então é isso. Que Deus continue abençoando cada um. Muito obrigado pela presença de cada um. Tá bom? Aprendemos muito. Que Deus abençoe e aí que outras lives desse tipo aconteçam. Ok? Então, que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo e até a próxima.